fundo de garantia. Ah, como que está o atendimento no sindicato, isso, aquilo outro. O atendimento no sindicato, para o pessoal, muitos também não conseguiram ainda resgatar o extrato analítico. O atendimento no sindicato será até o dia 30 desse mês, 30/9, para todos o horário administrativo, das 8 às 6. Todos que tiverem interesse, tá fazendo uma forcinha para ir lá nesse horário. E a respeito da Assembleia de hoje, que muitos perguntaram, eu acredito aqui que todos, eu vou falar todos, querem um notebook. Então o assunto é notebook hoje. É BR, mudou agora não é Itautec, muitos ainda, apesar de responder Itautec, mas agora é BR, trocaram o nome da empresa. Eu só espero que trocou a lona, mas que a palhaçada não continue. Eu vou falar dessa forma, por quê? Eu vou falar, sim, obrigado. Vou falar por quê? Porque mudou no começo do mês e já tem assunto de líderes, supervisor ameaçando o trabalhador. Isso a gente não vai tolerar de maneira alguma. Com certeza o nosso RH, como sempre, muito prestativo, ele deve estar tomando uma ação sobre isso. Porque nós não vamos deixar isso acontecer. Supervisores ameaçando trabalhadores. Nós não podemos deixar isso acontecer. E não vamos. Agora eu passo a palavra aqui para o Silva e para dar mais esclarecimentos. Quero aqui saudar todos os companheiros e companheiras, saudar toda a diretoria aqui dos metalúrgicos que nos acompanha, o companheiro Luciano da Siemens, a companheira Rose da Deca e os demais companheiros que estão aqui nos ajudando. Nós estivemos aqui a semana passada entregando para vocês um flyer, convidando todos os companheiros para participar de um churrasco que vamos estar realizando no dia 8 no Clube de Campo dos Metalúrgicos. E eu quero aqui reforçar mais uma vez, pedir a compreensão, que os companheiros participem, porque é importante. Nós estamos reunindo as empresas eletroeletrônicas, estamos reunindo a Foxconn, a Campal, a Arima, a OAC. Porque qual que é a ideia? É a gente juntar. Juntar para quê? Para ficar mais forte. Porque quando a gente trabalha coordenado com os outros companheiros de outras empresas, o trabalho se torna mais fácil. A gente tem lá para discutir a questão de cargos e salário. E isso é muito importante. Não é quando a gente sai da empresa que a gente vai perceber as coisas. Quer dizer, a gente precisa perceber isso antes. Então na OAC é uma coisa, na Foxconn é outra. Então essas discussões nós precisamos levar a âmbito de todas essas empresas. Então por isso é importante a participação do companheiro. O companheiro tirar a tarde, ir lá participar com a gente. Porque só assim a gente vai construir aquilo que a gente precisa, que é a segurança do futuro. Eu quero aqui também agradecer aos 540 companheiros que assinaram esse baixo assinado aqui, que é muito importante. Aqueles que não assinaram ainda, está aqui com a companheira Rose, pode nos procurar aqui e assine. Por que é importante? Porque na hora que nós falamos aqui de segurança, de futuro, é exatamente isso que nós estamos discutindo aqui hoje. Por que nós estamos aqui hoje? Era para nós retornarmos aqui só em novembro. Mas diante do que vem acontecendo aí, estamos aqui adiantando. Então, baixa assinado. Esse baixo assinado já vai ser encaminhado ao Ministério do Trabalho, já pedimos uma mesa redonda. E se não conseguir resolver lá no Ministério do Trabalho, ele vai ser encaminhado aos demais órgãos. E aqui eu mando um recado para a diretoria da empresa. Que, se possível, ao seu Ricardo Setúbal. Que se esse grupo japonês não assumir o compromisso de ficar na nossa cidade, eles vão, com toda certeza, enfrentar a batalha judicial, porque nós não vamos aceitar que a Itautec saia daqui. Porque a BR, ou seja lá qual empresa que for. Essa empresa é a 7ª empresa em Jundiaí que mais contribui para o ICMS aqui na prefeitura. É uma empresa importante, não só pela quantidade de trabalhadores que abriga, a família que depende disso aqui. Mas nós sabemos que o capital é assim, ele não respeita nada. O capital ele só tem um olhar, um lucro. E a empresa ela trabalha dividindo. Nós estamos vendo aqui essa semana, o que é que eles fizeram? Premiam um setor e deixou de fora. É assim que a empresa trabalha. E nós aqui, enquanto sindicato, trabalhamos como? Unindo, tentando unir o trabalhador. Porque nós já somos fortes se nós estivermos unidos.
Não adianta estar em grupo, em parte, que não dá certo. A gente tem que estar todo mundo junto, tem que participar, tem que vir e correr atrás. Então, companheiro, para me terminar minha fala, eu quero aqui contar uma rapidinha história, que tem muito a ver com a nossa luta. Diz que um dia eles vêm, entram no nosso jardim, pisam e nós não falamos nada. No segundo dia ele vem de novo, pisa no nosso jardim, arranca nossas flores e não fala nada de novo. E mais uma vez nós não falamos nada. Até que um dia o mais fraco deles entra em nossa casa, arranca a nossa garganta e tira daquilo que é mais precioso que nós temos, que é a coragem. Então, companheiros, que nós não deixamos o medo nos dominar, que possamos ser fortes. Meu muito obrigado e que Deus nos abençoe. Bom dia a todos os companheiros, bom dia a todas as companheiras da Itautec, bom dia também aos companheiros da BR, Automação de Jundiaí, aqui de Jundiaí, do Brasil. Bom dia aos companheiros da OC, ou da futura OC. Agora a saudação, um cumprimento um pouco mais amplo, porque a gente não tem aqui somente o pessoal da Itautec. Mas vou continuar aqui considerando que é o pessoal da Itautec, porque é a empresa que existe aqui em Jundiaí há alguns anos, é a marca que está aqui no Brasil, é ainda a Itautec no período de transição, e é esta transição que está obrigando a vinda do sindicato aqui hoje. Está certo que nós estamos aqui mais solicitados por conta dessa história do presente, do prêmio, do notebook, mas não é só esse assunto que nós temos para falar com vocês, porque outros assuntos existem ainda por conta de uma continuidade, uma sequência de uma conversa que nós tivemos aqui com vocês recentemente, já nesse processo de transição. Naquela conversa que nós fizemos aqui, nós conseguimos levantar aqui uma pauta de reivindicação reforçada, aprovada por vocês, caminhamos para a direção da empresa. Podemos considerar felizes por ter atingido o nosso objetivo, conseguimos lá fechar um entendimento para ser feito um pacote de indenização adicional aos companheiros que fossem demitidos. Companheiros já foram demitidos, inicialmente mandaram aí quase 40 trabalhadores, 30 e tantos, 40. Depois um outro ato da empresa, nessa semana, mais 100 e tantos companheiros, próximo de 200. Talvez a soma que nós temos hoje esteja aí com 230 e tantos, 240 trabalhadores. E a gente passa a lembrar dos números que a gente tinha anteriormente. Quando a gente discutia com a direção da empresa, que ela posicionou com relação aos números aproximados, era de 300 companheiros que seriam cortados por conta desse ajuste, dessa adaptação. O prazo dado naquela ocasião era final do mês de agosto. Aconteceram lá as demissões, depois eles argumentaram que precisaria ainda do pessoal para poder cuidar de uma produção, de tirar lá um lote de peças, cuidar dos produtos, estenderam para que acontecessem as demissões agora dentro do mês de setembro. O nosso acordo, o nosso entendimento, ele considera esse semestre até o final do ano, o que acontecer em termos de demissões, estarão dentro desse pacote de benefícios. Porém, o que a empresa diz, que o número não é muito diferente de 300, o número de gente a ser cortado aqui da empresa. Ainda resta algumas pessoas para serem incluídas e vai acontecer não muito tardiamente. Eles dizem que as providências serão tomadas com relação a essas pessoas nesse mês ainda, e eles pretendem, segundo o que dizem, no mais tardar no mês de outubro, para a gente entrar no mês de novembro sem que tenha que encontrar gente aqui sendo demitida. Porém, a gente continua a acompanhar esse processo, acompanhando de perto, vendo os casos, discutindo quando existe um caso diferenciado, quando existe um caso isolado, e mais ainda, preocupados com quem está aqui na fábrica. A gente tem encontrado aí toda hora companheiros dizendo com relação à transferência, é Itautec, é BR, fizeram até um comentáriozinho a respeito do crachá, da mudança do crachá, da mudança de nome, um adesivozinho, uma gambiarrinha, mudando lá o nome do crachá. O pessoal tem comentado a respeito de um número de pessoas, companheiros e companheiras, que não foram transferidos para a nova empresa, não foram transferidos para a BR, que continuam na Itautec. E o que a empresa tem respondido? Que ela manteve, a princípio,
o pessoal que tem estabilidade. Não está demitindo quem tem estabilidade? Ela tem estudado e verificado os casos. É lógico que ela tem dado preferência para demitir quem tem feito renúncia, quem tem deixado algum direito para trás, abrido mão de algum direito, de alguma estabilidade. Esses têm saído com mais facilidade. Quem não abriu mão, está ficando. Está ficando na Itautec, está ficando, eles estão dizendo, o pessoal está dizendo, o Silvio está encostado, não está trabalhando, está ficando no banquinho da praça. E o que a empresa está dizendo? Ela está vendo todos os casos, tentando, se esforçando, se empenhando para respeitar o direito de todo mundo. Porém, as estabilidades, as garantias, elas são diferentes. A gente tem aí cipeiros, gestantes, quem retornou de afastamento por doença, acidente de trabalho acho que não tem, pode ter algum caso de retorno de férias. E a empresa está dizendo que, dependendo do caso, vai ser demitido, dependendo do caso, vai ser preservado. O que a gente está discutindo com a empresa é que os princípios devem ser respeitados. É lógico que o trabalhador está na obrigação de vir aqui na fábrica para cumprir o seu contrato de trabalho, mas a empresa também está na obrigação, não só de fazer o pagamento do salário, mas de atender e respeitar tudo que é limite dela. E ela não vai poder colocar esses companheiros, essas companheiras, em situação ruim, em situação ridícula, em situação de desprezo, em situação que poderia passar por chacota. Pode até deixar essas pessoas paradas, mas dentro do certo conforto. Por quê? Se passar dos limites, se passar de uma posição média do aceitável, ela vai ser obrigada a conversar com essas pessoas, ou ainda conversar com o sindicato, para ver o que pode ser feito. Será que é o caso da demissão? É possível cuidar da indenização? Aliás, como ela tem feito com alguns casos de pessoas que estão em vias de aposentadoria. A estabilidade é indenizável? Ela tem que ser respeitada? O que a gente diz? Algumas dessas garantias estão previstas na Convenção Coletiva de Trabalho. A de doença, por exemplo. Passivo de indenização é possível de ser indenizado. Se a empresa demite e paga os dias que essa pessoa tem de garantia, ela pode ser, porque a própria garantia diz que é garantia de emprego ou de salário. Mas e a gestante? A gestante ela está garantida pela Constituição Federal, a lei máxima, e tem que ser respeitada não só na manutenção do emprego, mas em tudo, os benefícios principalmente. Como é que ficaria o convênio médico caso esta companheira fosse demitida? Como é que seria tratado o filho? Ele não teria direito de ser incluído no plano de assistência médica? Tem que ser respeitado. Enquanto ela tiver aqui no emprego, antes de nascer o filho, no período de gestação, e depois, por 4 meses, segundo a Constituição Federal, e por mais 2 meses, segundo a nossa convenção coletiva. E ainda, dependendo do caso, a companheira poderá ter ainda os dias de afastamento para a manutenção. Então, este princípio a empresa está respeitando, e se tiver que fazer alguma conversa, algum entendimento, o sindicato vai acompanhar. Mas as companheiras ou os companheiros dessa situação vão continuar aí dentro da fábrica, olhando para cima a ver navios? A gente quer acompanhar, para que a pessoa, como diz aqui, não fique exposta e que não tenhamos que discutir a questão do assédio moral. Mas isso é uma situação final? Não, não é. A gente pode, nesse caso, comparar e lembrar com o que tem acontecido com o pessoal do outro lado da fábrica, o pessoal do cofre, o pessoal do setor que teve incidente das telhas caídas? Pode. E como é que foi a situação desse pessoal? O pessoal ficou, a grande maioria em casa, em licença remunerada, sem ter prejuízo nenhum, está garantido por lei, não tem fato nenhum, preservado em todos os direitos do salário e tudo. A partir do momento que a empresa disse que precisava dos trabalhadores, mesmo para mandar outro endereço, outro lugar para trabalhar, os colegas foram chamados para trabalhar lá, foram chamados para trabalhar aqui, não foi atendido ainda, não foi colocado todo o pessoal para trabalhar, porque não tinha ocupação para todo mundo. O pessoal veio aqui e ficou na disponibilidade da empresa, e está tudo respeitado, dentro de uma coerência, apesar de ainda a gente ver que tem companheiros reclamando que está vindo aqui para ficar parado,
mas está sendo respeitado e não tem aqui nenhum exagero de nenhuma das partes. Então, para esse pessoal que tem estabilidade, fica dentro desse princípio, o sindicato acompanha, fique no contato próximo junto com o sindicato, se tiver algum motivo que justifique, chame que a gente vem aqui, e mais adiante, mais para o ano que vem, a gente torce para que esse pessoal permaneça na nova empresa, na OP, na BR, ou qualquer nome que ficar aqui como sucessor da Itautec, e permanecendo que tenha vida longa, de 25, 10, 20 anos, trabalhando na empresa até a aposentadoria. Se for caminhar para um lado diferente, algum tratamento diferenciado, é lógico que a gente vai também fazer acompanhamento para querer saber da empresa por que ela está tratando diferente agora, não demitindo com um pacote de benefícios para tratar esse companheiro de forma diferenciada para adiante. Então, repetindo, a gente quer acompanhar esse pessoal e se tiver alguma situação diferenciada, por favor, chame que a gente vem aqui e já cobra da direção da empresa o que tiver que fazer. Para falar do notebook, o motivo mais forte da nossa vinda aqui, quando foi feito aí a notícia, quando foi dada a notícia pela empresa que seria premiado um pessoal ou um setor, o pessoal esteve falando com a gente, falando com os colegas aqui de dentro da fábrica, esteve ligando lá no sindicato. E aí, quando a gente estava para cobrar da direção da empresa, no mesmo dia que nós recebemos a reclamação dos trabalhadores, querendo também ter o mesmo benefício, a direção da empresa, de recursos humanos, ligaram para nós lá no sindicato para dizer da boa nova, para dizer que ela estava tomando uma iniciativa de fazer uma premiação para o pessoal, uma premiação de incentivo, porque tinha lá um número de produtos, um número de peças, um número de máquinas para serem produzidas, que ela tinha prazo para atender a esses pedidos, tinha lá o cliente para ser atendido, se não fosse atendido ela corria um sério risco de estar arcando com multas, e multas altíssimas, e ela, na contrapartida, comparando a multa com a premiação, ela achou que seria viável incentivar o pessoal dando os notebooks, porque era mais vantajoso gastar fazendo com investimento interno do que gastar com multa. Junto com isso, ela também dizia que parte da produção estava sendo transferida para outra fábrica, a Foxconn estava recebendo uma parte da produção da Itautec para poder atender o cliente, as datas de entrega e tal. E quando ela fez essa notícia para o sindicato, logo nós já respondemos de imediato que a notícia, apesar de ser boa, porque é uma premiação, jamais nós vamos desmerecer e desconsiderar que algo feito em benefício do trabalhador é ruim, mas apesar de ser inicialmente bom, era ruim porque ela estava só considerando uma parte dos trabalhadores, não considerando o conjunto todo, e não considerando o conjunto todo, havia uma discriminação, e o pedido dos trabalhadores que já começaram a chegar no sindicato era que ela atendesse e que estendesse o benefício, sendo de premiação ou não de premiação, sendo de incentivo ou não de incentivo, sendo qualquer coisa que fosse estendido para todos os trabalhadores. Isso foi uma conversa inicial, prévia, por telefone, nós não tivemos sucesso. Por quê? Primeiro a gente está ali fazendo a cobrança, e já causamos um impacto na direção de RH, porque veio trazer para o sindicato uma notícia, segundo ele, uma notícia de alegria, de satisfação, de coisa boa. Como nós não tivemos sucesso, logo depois nós resolvemos colocar no papel, documentar, fazer um ofício para a direção da empresa. E nós trouxemos aqui uma carta, no dia 22 de agosto, solicitando que a direção da Itautec atendesse o pleito dos trabalhadores, estendendo o notebook para todo mundo. Dissemos lá que a premiação oferecida àqueles trabalhadores que trabalham apenas e totalmente no setor da montagem de computadores, através de doação de notebooks, como os prêmios e cumprimentos de metas de produção, parabenizar a empresa por tal atitude, haja vista que a maioria dos empregados da empresa estão desestimulados pela venda da unidade, bem como estão sofrendo pela demissão dessa reestruturação. No entanto, tal atitude não pode ser restrita a apenas um setor, sob pena de lesão ao princípio da igualdade constante na Constituição Federal, assim como na legislação trabalhista. Portanto, essa regra de metas estabelecida pela empresa não pode ficar restrita apenas na razão pela qual integra o direito contratual de cada empregado
e deve ser propagada nos demais setores da empresa, dessa unidade de GDI. Dessa forma, esperando que a empresa tome as providências administrativas cabíveis, a fim de cessar a ilegal disseminação de tratamento entre empregados de diversos setores da empresa, premiamos todos os trabalhadores com equivalente prêmio. O que aconteceu de lá para cá? É lógico, e além de a gente ter escutado, atendido muitos trabalhadores, e muito mais nesses últimos dias, aconteceu fim da semana passada, na quinta-feira, na sexta-feira, mas a avalanche de gente solicitando uma ação do sindicato na segunda-feira à tarde e ainda na terça-feira de manhã, ela foi muito grande. O pessoal chegou a dizer para nós, inclusive, que na terça-feira tinha um setor da fábrica que tinha feito uma paralisação e que era preciso que ele tivesse para estar correndo por causa do sol. E aí nós tivemos que conversar, nós, o sindicato, conversar com o diretor que estava aqui dentro, com o Franco e com o Daniel para confirmar. E aí nós vimos que não tinha nenhuma paralisação, e é lógico também que nós vimos que tinha a vontade, a grande vontade, mas tinha também a preocupação do que aconteceria com quem iniciasse uma paralisação. De novo, conversamos com a direção da empresa, por telefone, e até num contato pessoal. E ontem, no final da tarde, quando a gente já dizia para a empresa que a gente viria aqui para fazer a assembleia, ela mandou lá um e-mail, aqui, com a resposta da empresa a esse ofício que o sindicato tem mandado. O que ela diz? A Itautec SA, Grupo Itautec, nesse ato representado pelo diretor de recursos humanos, em resposta à carta recebida no dia 23 de agosto, vem a presença de vossa senhoria, esclarecer que a campanha especial exclusiva para a área de manufatura, fábrica de desktop e notebooks, no segundo turno, vigente no período de 21 a 30 de agosto do presente ano, teve o intuito de dar um incentivo especial a referidos empregados para que os objetivos operacionais da área específica fossem atingidos no mês de agosto, como propriamente recebido por esse sindicato ao parabenizar a Itautec por essa ação. Lembra que nós parabenizamos quando nós fizemos a cobrança. Ele está cobrando aqui que nós temos o parabéns para a empresa. E dizendo que era só para uma área restrita. Entretanto, dentro dos princípios da CLT, por ser excepcional, concedido especialmente para uma determinada área e ainda não habitual, a campanha, ao contrário do entendimento exposto pelo sindicato, não promoveu o tratamento desigual aos seus empregados, não havendo que se falar em sua adoção para as demais áreas dessa unidade de GDI, tampouco em integração do prêmio decorrente ao contrário do trabalho daqueles que foram elegíveis. É a resposta que a empresa deu. Por isso, além disso, além do que ela escreveu, ela fez uma complementação, de novo, dizendo que é específico para a área de montagem final, dizendo que não cobria a área de SCIT, assim como não cobria a parte de almoxarifado, administração, escritório, engenharia, expedição e assim por diante. Mas, além desse negócio escrito, ela disse ainda, é uma premiação de incentivo, e a premiação de incentivo, apesar de ser restrita desta vez ao pessoal da montagem final, ela não ficará isoladamente sem que beneficie os trabalhadores em outras oportunidades. Disseram, os notebooks não vai entregar para ninguém além desse pessoal que já foi entregue. Não tem, disseram, notebook para ser entregue para os demais setores, mas outras campanhas de incentivo, que eles disseram, deverão acontecer. Disse ainda, eles estão pleiteando um novo cliente, tem lá um banco determinado que está aí numa fila que, sei lá, está no processo aí de ser fechado o contrato, o acordo e tal. Ele disse assim, não estamos distantes de fazer também um processo de incentivo para outros setores dessa unidade, da fábrica e assim por diante. E essa foi a resposta da empresa, ou seja, falaram que não está tendo discriminação, que está sendo algo diferenciado, direcionado, que já foi para um setor que não vai ter mais igual a esse, mas eles estão dizendo assim, campanha diferente poderá acontecer e que, neste momento, não tem definição de como será. De novo, nós dissemos que existe uma cobrança forte e intensa, que o pessoal está querendo
a igualdade, está querendo a não discriminação, e nós falamos, vai ser discutido em assembleia para ver se confirma essa reclamação, se confirma essa reivindicação, e a partir da confirmação disso é que a gente vai dar o rumo dessa nossa reivindicação. E é para isso que nós estamos aqui. Inclusive, nós já pensamos antes, quais são as alternativas que nós temos. Apesar de já termos antecipado para muitas pessoas, pessoalmente por telefone, que seria o caso de fazer uma greve, de fazer uma paralisação, nós também estamos trabalhando o processo como um todo, é lógico, pensando que a gente não entrar numa baixa furada, não entrar numa roubada, só para perder dias e correr risco, mas sim para garantir a nossa filiação. E nós lembramos aqui que é possível, primeiro, a gente abrir um prazo para a gente fazer uma negociação. É possível ainda a gente buscar uma negociação lá na Delegacia do Trabalho, no Ministério do Trabalho, e aliás está com um novo direcionamento, mudou o comando da Delegacia do Trabalho da semana passada, eles estão agora no processo de ajuste também de informação, e nós ficaríamos dependendo da agenda do Ministério do Trabalho, não sabemos dizer se a gente consegue uma reunião rápida, com 2, 3 dias, ou se dependeria de uma semana ou mais. E por último, a gente pode, assim, se não tiver outra solução, se não tiver outra alternativa, se vocês não quiserem parar, não quiserem dar pé, não quiserem nada, a gente pode ainda ingressar com uma ação na justiça pedindo a igualdade de direitos. E a gente imagina que o juiz, baseado no que a gente tem visto, nas ações, nos julgados e tal, que os juízes têm aceito, têm entendido bastante esses freios de trabalhadores que pedem por igualdade. Porém, a gente não vai ter isso como uma solução das melhores, apesar desse princípio do juiz estar entendendo esse pedido de igualdade, porque o nosso ingrediente que trabalha contra é que uma ação da justiça não é novidade para ninguém. Aqui no Brasil ela demora muito tempo, e nós não poderíamos ficar aqui esperando meses, anos ou anos e anos até que o juiz dê uma sentença determinando se a Itautec deve o notebook para todo mundo ou não. Então, repassando, a gente pode, em último caso, ir para a justiça, fazendo uma ação coletiva, ou a gente pode, antes, procurar a empresa para uma negociação lá na Delegacia do Trabalho, e junto com isso, o paralelo disso, a gente abriria um prazo para a gente poder fazer uma negociação para ver o que a empresa tem para responder com relação a isso. E, se a gente vai dar um prazo, a gente poderia também estar notificando a empresa que num prazo determinado, no prazo X, os trabalhadores estariam entrando em greve para exigir da empresa a atenção e a entrega do prêmio do notebook para todo mundo. Com relação à data, a gente quer combinar com vocês o quanto que a gente pode dar para a empresa, que seja bom, para que a gente tenha o tempo de fazer a negociação, mesmo considerando ou não a Delegacia do Trabalho, e que a gente consiga determinar um dia mais adiante para a gente voltar aqui para fazer uma avaliação. Se não atendido a nossa reivindicação, a gente entra em greve na próxima data que a gente voltar aqui. E aí eu vou querer saber quando é que a gente volta, qual a data aqui para vocês ir pensando. A gente pode dar um prazo aqui de uma semana, 10 dias, que pode ser bem bacana, já para a gente voltar aqui para fazer uma paralisação. Por que eu digo isso? Outras coisas têm acontecido, é lógico, se vocês quiserem parar agora, fica por conta de vocês, mas outras coisas têm acontecido. Eu estou olhando mais adiante, aí que vocês estão ligados nos acontecimentos do sindicato, vocês receberam o informativo ontem, vocês viram que a gente está começando agora a nossa campanha salarial, não é isso? Todo mundo está atento, querendo saber até em relação aos seus direitos, toda hora a gente está falando de direito aqui, garantias e tal. A gente está pensando que os trabalhadores também estão interessados em saber quanto que vai ser o aumento que cada um vai receber, e a nossa campanha salarial, ela vai começar com a assembleia que está programada para o dia 15, que é o domingo, não é domingo agora, é no outro domingo. Então, se vocês estiverem acompanhando a nossa linha de raciocínio, poderia a gente fazer uma programação e fazer uma paralisação logo depois de a gente fazer a assembleia da campanha salarial, porque antes disso a gente vai estar ocupado, não só aqui de vocês, mas com outros trabalhadores, outras sessões, em função da campanha salarial que ela começa nesse dia 15. Então, se a gente tiver que parar antes, podemos por conta de vocês, mas vocês vão também causar um probleminha para nós, que vai dar um atropelo para a gente cuidar dos outros compromissos que eu estou dizendo aqui. Compromisso importante, maior, talvez, tudo isso, que a campanha salarial é o que vai trazer aqui o aumento de vocês, que vai entrar no salário para toda a vida, abono das sessões e mais ainda as garantias sociais, que é que nós estamos cuidando aqui toda hora
para todos vocês. Com base nisso, nós estaríamos colocando então para acontecer depois do dia 15. Mas é só isso que a gente tem? Claro que não. A gente não tem visto aqui, os companheiros da Itautec, muita valorização com relação à participação nos inúmeros resultados, não é isso? O pessoal está valorizando ali no notebook, mas o pessoal não está lembrando do que vai receber de prêmio de participação nos inúmeros resultados. Estou certo ou estou errado? Mas como é que é o processo? O ano passado nós discutimos, teve a comissão que foi formada, teve representantes de cada área, chegando na hora de fazer a apuração, comecinho desse ano, que foi para apurar o ano passado, o ano de 2012, nós tivemos lá aquele passe. Quanto que foi a premiação? Vocês lembram? Era R$ 1.600, depois nós tivemos que fazer aqui uma paralisação, uma greve, não foi? Para a gente conseguir uma evolução, um crescimento. E quanto foi que nós conseguimos de evolução? R$ 200, que foi na forma de R$ 80 de crédito no mercado, não foi? E mais 120 que foi uma antecipação para o ano de 2013. Lembraram disso? Se é uma antecipação, não tenham dúvidas que eles vão querer fazer o desconto disso, de R$ 120, pelo menos. Ué, mas como é que é isso? Cadê a regra? Cadê a proposta, pelo menos, de pagamento de premiação? Nós vamos deixar terminar o ano e não receber nada? Terminar o ano e discutir com o japonês que vai vir aqui, com o cara da OP? Vamos deixar passar para discutir com esse novo nome, com a BR? E se a gente não tiver sucesso nisso? Se prevalecer o que eles justificaram para nós até agora, que o resultado está ruim, só prejuízo, mês, trimestre, semestre de prejuízo que se acumula, prejuízo que se junta com o outro. Nós vamos esperar. Se a gente vai lembrar que no período passado, mesmo com lucro, 50 milhões de lucro, 43 milhões de lucro, a gente teve uma dificuldade danada aqui para conseguir uma participação no resultado. Quanto que foi? 1.150 no ano, 1.300 no outro. E esse ano agora que passou, era 1.600. Para conseguir algo de melhor, tivemos que fazer uma greve, mesmo com resultado positivo. E agora esse ano, como é que vai fazer? Vai passar batido? Sem nada? Então, como é que é o entendimento do sindicato? O entendimento do sindicato é que as metas, o acordo, já deveria ter sido estabelecido. E se tivesse sido estabelecido, todos vocês estariam de olho no que está acontecendo. Se é um resultado bom, se é ruim, porque é ruim. E o que poderia ser feito para que fosse garantido o prêmio, o dinheirinho que vem no bolso de cada um. As metas não foram estabelecidas. O sindicato está querendo considerar que é por culpa da empresa. Ela que deveria tomar a iniciativa de fazer a definição, mas ela também está se ocupando com outras coisas, com outros problemas, com outras questões. Não definiu. E aí o entendimento do sindicato é que, se não tem isso definido, é que ela não vai poder exigir dos trabalhadores do período passado. Só vai poder exigir dos trabalhadores do período futuro. Mas estamos agora no mês de setembro, para terminar o ano, nós teremos que mais 3 meses, e é o que o sindicato está dizendo, vai poder exigir somente dos 3 meses que faltam para terminar o ano. Mas, e valor? O que a gente tem? Não tem nada. Hoje não tem absolutamente nada. O que nós queremos combinar com vocês? Primeiro, de retomar o assunto. O pessoal da comissão, a gente está conferindo, a comissão está aí ainda, eu saudade acho que uma colega que foi embora, não mais do que isso. A comissão de trabalhadores da Itautec, ou da BR, continua aí ainda. O que nós queremos? Retomar o diálogo, retomar a negociação, e já para que a gente não fique na ladainha de sofrer história de prejuízo, que não tem dinheiro nenhum para pagar os trabalhadores, que a gente defina, que a gente não aceita, o valor menor do que nós tivemos no ano passado. E que a gente defina ainda o que nós falamos no ano passado, que não seria para ser descontado aqueles R$ 120 da antecipação. É isso que nós queremos falar com vocês. E é isso que nós queremos vocês participando desse processo junto com a gente, porque se não tiver vocês participando na reivindicação, na negociação e na cobrança da direção da empresa, pode ter certeza que a gente não vai ter nada de premiação por conta da participação nos lucros resultados. E é preciso que vocês entendam isso,
que participe de uma ou de outra forma para a gente garantir alguma coisa. E por tudo, a retomada com a comissão, as discussões com a direção da empresa, e que não tarde mais, que a gente fica preocupado com relação às datas, se ele já tinha o mês de agosto para fazer eleições, poucas eleições tem para acontecer, e daqui a pouco fecha a porta, e não sei quando o japonês assume essa de vez, o que a gente quer? Então, fazer uma discussão com brevidade, com um tempo bem curtíssimo de tempo, e que a gente tenha definido qual é a regra da participação nos grupos de resultados, para que a gente não tenha que amargar uma greve lá no mês de fevereiro ou março, com um japonês com um patrão diferente. Então, é a definição ainda que a gente não abre mão, mesmo com a choradeira que eles têm feito, que o resultado é ruim, a gente não abre mão de um valor menor do que nós tivemos no ano passado, assim como a gente não vai querer ter o desconto dos R$120. Se eles quiserem colocar lá para inglês ver, os R$120 a gente aceita. Mas se for sério, tirar o dinheiro do prêmio R$120, a gente vai bater o pé com a direção da empresa, que a gente quer o reforço de vocês. Dá para caminhar assim? Dá para caminhar com a discussão da comissão? Dá para juntar essa questão da participação junto com o prazo para a gente negociar a premiação do notebook? Daria para a gente iniciar ainda um período de negociação de uma semana, 10 dias, para marcar um retorno com vocês aqui, começo da outra semana, depois do dia 15, vamos dizer assim, lá para o dia 17, uma terça-feira, dando um prazo dos 10 dias, vocês estariam dispostos a estar reforçando com a gente? Então nós vamos ter que tomar aqui uma decisão. Eu vou pedir para o pessoal lá de trás já dar uma caminhadinha aqui para frente, que os problemas, vou dizer aqui, são muitos, e nós não conseguimos cuidar deles sozinhos. É preciso que a gente cuide dessas reivindicações, todas elas, com um conjunto de trabalhadores fazendo uma somatória de forças. A greve, ela é possível, estamos aqui falando de um prazo, e depois de terminado o prazo de negociação, de conversa com a direção da empresa, a gente decide por greve. Porém, se vocês falarem para nós que não tem que ser dado prazo, que tem que começar uma greve agora, a greve a gente começa agora, depende da votação, da decisão de vocês, e a gente acompanha aqui o tempo todo. Porém, quero dizer assim, que enquanto a gente dá o prazo, vou até repetir mais uma vez, a gente está de olho na legislação, dando prazo para a empresa, e quando a gente está de olho no prazo dado para a empresa, atendendo a legislação, a gente tem muito mais chance de preservar os nossos direitos. A gente diminui o nosso risco, e a gente diz aqui com toda clareza que a gente pode iniciar a greve agora, mesmo embaixo de um risco. E esse risco não é para o sindicato, o risco é para os trabalhadores. Porém, é uma decisão dos trabalhadores que nós vamos colocar aqui em votação. Eu estou esperando que o pessoal dê uma pisadinha aqui para frente, para a gente colocar aqui as propostas em votação. O pessoal de trás pode dar uma chegadinha aqui para frente? O pessoal aí do fundo está ouvindo bem o que nós estamos falando aqui, com esse nosso novo carro de som? O som está chegando lá no fundo bem? Tem dúvidas? Tem falta de esclarecimento? Tem perguntas? Pessoal do fundo, pode chegar para frente. A decisão é de vocês. Vocês decidam. O sindicato acata sempre a decisão dos trabalhadores. Prevalece a decisão da maioria dos trabalhadores. Nós estamos aqui para dizer o que está acontecendo, esclarecer para vocês, e vocês tomam a decisão, e depois de tomar a decisão, sendo ela votada por maioria, todos os demais da minoria acatam o que foi decidido pela maioria, tá certo? Nós estamos falando aqui de algumas questões. Primeiro, do notebook da premiação, que nós estamos cobrando a extensão para todos os trabalhadores. A empresa está dizendo que foi uma premiação diferenciada, que é uma reivindicação para todos, e para isso nós estamos colocando aqui a possibilidade de ter um prazo para negociar. A gente voltar aqui com uma resposta no dia 17. Junto com isso, nós estamos também querendo definir se a gente abre a negociação da PLR, se a gente consegue definir com vocês se é o mínimo de R$ 1.800 ou se a gente deixa tudo aberto por conta da empresa. Quero ainda fazer mais um esclarecimento para o pessoal. Nós recebemos
algumas cobranças, principalmente conta com relação ao pai, ao plano de aposentadoria, ok? Ao plano de aposentadoria individual do pai, e ao plano de previdência privada da Itaú, Itautec. E o que nós falamos lá para o pessoal? Vamos repetir aqui. Esse processo, ele é meio que, não vou falar novo para o sindicato, mas ele é um processo que o sindicato não tem acompanhado ele de perto. Conversamos algumas coisas com a direção da empresa. Estamos tomando pé do comunicado que eles passaram para vocês, ao passo que nos comprometemos de levantar a legislação, o que a lei limita, o que a lei estabelece em relação ao plano de aposentadoria individual, o plano de previdência privada. Porque a empresa está num processo de transição, está mudando, está aqui, está mudando razão social, passando na mão de outro. Logo, se o pessoal daqui estava no plano de previdência, Itaú, ele não vai mais continuar ou não vai mais ser do jeito que vinha, ela vai passar por uma modificação. O que a Itautec está dizendo é que a nova empresa, a OC, ela tem um outro plano de aposentadoria que vai ser ofertado, que vai ser oferecido, está ainda no processo de transição, ela já antecipou lá algumas das informações, mas o processo não está concluído. Eles estão colocando lá um prazo para o pessoal conquistar, que é o dia 20, agora eu consigo dizer, a respeito do prazo que foi dado. E nesse período, a gente consegue fazer o levantamento, até que o jurídico lá do sindicato vai ver o que a legislação prevê e o que é possível aqui para vocês. Nós já fizemos algumas verificações lá no começo das negociações, quando falava da transição, a empresa não tinha atendido o que a gente tinha reivindicado. Então agora a gente quer aprofundar no assunto, ver o que é possível e trazer uma resposta depois para vocês. Dependendo como for a decisão de vocês aqui agora, pode até ficar somado a essa data que a gente combina e está de volta aqui para trazer a resposta para vocês. Se vocês estiverem aqui aprovando dia 17 para dar o retorno, a gente soma a essas outras duas reivindicações a questão do plano de aposentadoria. Tá bom? Então, o que nós vamos voltar aqui agora? Se a gente espera, se a gente abre o prazo para continuar reivindicando o fornecimento do notebook, junto o prazo para ser negociada a participação dos resultados com a definição de, no mínimo, o valor do ano passado. E somando agora essa questão da informação do acompanhamento do plano de previdência. Está claro? O senhor está aqui também querendo incluir a outra questão, que é uma cobrança feita por alguns trabalhadores ou por um número de trabalhadores com relação ao futuro da empresa. Tem gente aí querendo saber quanto tempo mais ela fica, tem gente questionando o prazo que ela já tinha falado, informado e comentado desde a primeira conversa. Ela tinha falado que a nova empresa, ela vem aqui com um contrato de aluguel com duração de 3 anos com opção de compra. Mas isso não tem deixado o pessoal tranquilo. Pelo menos a gente tem recebido aí algumas indagações, alguma cobrança, e a gente deixaria também para fazer essa cobrança dentro desse prazo para ela se posicionar por quanto tempo que ela vai permanecer aqui em Jundiaí, ou se tem aí alguma pretensão ou algum plano de mudar para a Bahia, conforme saiu num blog na internet aí dizendo que ela estaria de mudança para outro lugar. Então a gente estaria também juntando a essa questão toda, ela se pronunciar oficialmente quanto tempo mais ela vai permanecer aqui. Beleza? Tá claro então? Então, primeiro, nós vamos colocar aqui em votação. Se a gente abre o prazo de 10 dias para fazer a negociação, retornando aqui no dia 17 ou lá para o dia 17 de setembro, ou se a gente não vai dar prazo nenhum e se a decisão dos trabalhadores é iniciar a greve a partir de já. Ou ainda, se os trabalhadores não querem notebook de jeito nenhum, deixa rolar esse negócio aí por conta da premiação que eles estão dizendo que fazem. Já estão reprovando essa última? Então nós vamos ficar só com duas. O prazo primeiro e depois, se o pessoal quer fazer greve a partir de já, mesmo sem atender o que a lei determina. Beleza? Então votando. Tá claro para todo mundo? Eu vou pedir a manifestação de todo mundo, por uma proposta ou por outra.
Então, primeiro, quem aceita estabelecer um prazo para fazer essas duas negociações, tanto do prêmio de notebook, quanto ainda da participação nos lucros resultados, quem concorda com isso com o prazo, por favor, que levante o braço. Ok, dá uma conferida. Pode esticar o braço um pouquinho. Dá uma conferida. Olha para trás, para frente, para o lado. Beleza? Obrigado, gente. A outra alternativa agora. Quem acha que não deve dar prazo, que deve fazer uma greve a partir de já, por favor, que levante o braço. Nós vamos dar o prazo. Beleza, o pessoal aqui se manifestando, querendo parar a partir de já. Mas a grande maioria, e a grande maioria mesmo, está optando pelo prazo. Nós vamos então abrir a partir de já um prazo para negociar com a empresa, com o compromisso de voltar aqui basicamente, aproximadamente lá para o dia 17. Se tivermos condições de voltar aqui antes, a gente volta aqui e conversa com vocês antes. Se não for o caso, no dia 17, a gente volta então, aqui com a resposta da empresa, com a resposta negociada com a empresa. Tanto com resposta do notebook, quanto com resposta da participação no lucro resultados. E já fica aí um alerta de convite para o pessoal da comissão, que em breve então a gente retoma as negociações aqui, firmes e fortes com a União, para a gente conseguir, de novo, com essa força, essa disposição, conseguir vencer mais essa e conseguir atingir o nosso objetivo. Premiação, participação nos lucros resultados, ainda o PAI, para ser feita a transição e mais o tempo de permanência da empresa que não tem. Obrigado, gente. Agradeço por vocês estarem aqui. Vamos continuar então com o nosso propósito, que a gente vai conseguir de novo atingir nosso objetivo. Obrigado, um abraço para vocês, um bom dia e até então os próximos encontros. A gente quer contar com vocês, inclusive na Assembleia, no dia 15 de setembro, no sindicato, no turno de Câmara às 9 horas. Valeu, um abraço, bom dia para todos vocês.